Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, irmãos, muito bom dia. Estamos iniciando nesta manhã gelada de segunda-feira aqui em São Paulo, mais um programa estudando a codificação espírita, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a Deus, a Jesus, né, os irmãos espirituais, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Lembrando a você que nós estamos ao vivo, né, mas também existe todo um material gravado lá nas playlists, lá no canal do YouTube, para você refletir. É só você acessar lá o canal youtube.com/web rádio Cristo Consolador. Então, você está em casa, está no trabalho, onde você está nesse momento, nos conta por aqui, pelo chat do programa, participa com a gente, interage. O programa é feito com muito carinho para você, para a gente refletir junto, aprender junto. Aqui do meu lado, bom dia, Marília, né? Nossa irmã Kátia, daqui a pouquinho por aqui. Bom dia, Marília. Bom dia, Décio. Bom dia a você que está nos ouvindo, que nos ouvirá posteriormente, nessa manhã de muito frio, que mais parece mês de junho, julho, do que necessariamente, né? Já praticamente entrando aí o verão, mas que nós possamos aquecer os nossos corações com as reflexões do dia de hoje, com o Evangelho de Jesus, com a prática sempre do bem, do amor, do perdão, que possa ser sempre esse bálsamo consolador em nossas vidas e na vida de todos aqueles que se aproximarem da gente, que possamos ter um início de semana muito abençoado. Paz e luz a todos. Quero mandar um bom dia também para os irmãos lá que ouvem pela TV Abel, lá no Rio de Janeiro, Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, né? Os nossos irmãos Gilberto, Alci, todos os companheiros lá que são os idealizadores da TV Abel, né, e trabalhadores do Centro Espírita. Então, a gente manda um abraço, né, um carinhoso abraço fraterno para todos eles. Bom, antes da nossa preparação, também já temos aqui a nossa irmã Célia Zacarias, né, já nos deixando aqui um bom dia para todos, né, paz e luz para todos nós, né, que Jesus possa estar sempre em nossos corações e transformando aí, né, nossos sentimentos, né, em virtudes de amor, de paz. É isso aí, meu irmão. Vamos lá, né? Como diz o doutor Bezerra de Menezes, a nossa prece inicial, mas antes já pingou na nossa sala aqui, né, na sala virtual, a nossa querida Kátia. Kátia, bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Bom dia, Delson, bom dia, Marília. Desculpa o atraso. Estamos aqui, né, nessa manhã chuvosinha de segunda-feira e espero que todos tenham uma excelente semana pelas mãos do nosso Pai Celestial, encaminhado por nosso Mestre Jesus. Muito bem. Manhã de segunda-feira gelada que tá bom de tomar um cafezinho com leite bem, ou então um cappuccinozinho bem quente, aí vai ajudar, hein? Como diz a minha avó, forrar o estômago. A nossa querida irmã
Célia, né, já nos cumprimentou aqui, viu? Agora chegando a Vera também, aqui desejando um bom dia, paz e luz a todos nós. Um bom dia, cara. Quem puder estar em casa agasalhadinho, tá bom, né? Quem estiver no trabalho ou quem vai sair para o trabalho, procure se agasalhar, porque a maré não tá para peixe, não, viu? Então é isso aí. Levar um guarda-chuva, um gorro, tudo que tem direito, porque nessa instabilidade, né, melhora, vem garoa, e é isso aí que faz a gente resfriar. Leva logo a roupa, vestido e uma sacola para trazer de volta, que ninguém sabe a temperatura no final da tarde. Né? Então vamos lá. Vamos lá. E do livro Pão Nosso, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faz de tua parte. Corrige quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar boa vontade, perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. E é interessante, né, como esse tema de hoje, do concilia-te com o teu adversário, vem tão de encontro com o nosso tema de hoje do Evangelho, que ora nós estamos lá, ora cá, ora nós mandamos, ora somos comandados. E não é diferente nesse concilia-te com o teu adversário, porque aquele que Deus coloca no nosso caminho, não existe o acaso, tem uma razão de ser. E é para que nós possamos ir aparando essas arestas. Às vezes a gente tem a mania de dizer: o meu santo não bateu com o de fulano. Tá, mas por quê? Gratuitamente? Se nós acreditamos que já tivemos muitas vidas em outros corpos, então essa incompatibilidade, de alguma forma, isso tem uma razão de ser, ainda que a gente não lembre. Então, cabe a nós fazer a nossa parte. Se houve alguma falha da parte do outro, ainda que a gente não lembre, a gente reconheça essa dureza de coração da parte do outro, é fazer o nosso melhor, é perdoar.
Às vezes a gente nem sabe o que está perdoando, mas ter o nosso coração limpo. É perdoar o que porventura aquela pessoa nos fez e nos colocar à disposição. Se a pessoa vai compreender, vai aceitar a nossa amizade, o nosso carinho, a nossa compreensão, ótimo, maravilhoso. Nós teremos ganho um amigo. Mas se não aceitar, como bem diz aqui, como nos explana Emmanuel, nós ganhamos testemunhos ao nosso favor. Porque quando o nosso adversário estiver e quiser nos entregar ao juiz para que possamos ser encerrados na prisão, que nós entendemos aí como uma encarnação difícil, de repente, até do lado daquele inimigo, entre aspas, nós teremos ali, a nosso favor, aquele testemunhos de que nós fizemos tudo o que podíamos para essa conciliação. E se não foi possível, não foi pela dureza do nosso coração. Então, fica aí as nossas reflexões de hoje. Talvez Delson ou a Kátia quer acrescentar, vindo explanar mais ainda para o entendimento de todos, mas que a gente possa estar sempre lembrando que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente. Não importa o que já fizemos no passado. O importante sempre é o hoje. Por isso que o hoje é chamado de presente. Porque literalmente é um presente nos dado pelo nosso Pai amoroso, celestial, que coloca assim nas nossas mãos o nosso dia e fala: filho, pega esse presente, faz o teu melhor. Então, agradecendo sim a Deus, né, já por essa reflexão, como diz você, a oportunidade desse hoje, vamos lembrando que os irmãos espirituais nos dizem que só o amor é a força capaz de transformar o inimigo em amigo. E possamos assim, né, buscar sempre a harmonização, estar sempre buscando a vigilância, atentos às orientações que nós recebemos, para que nos tornemos esse dia proveitoso, esse dia cheio de reflexões, construído sempre para possamos viver em paz com a nossa própria consciência. Desafios são para ser vencidos. Problemas todos nós temos nesta grande escola da vida. Mas quanto melhor o entendimento dos ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho, nós vamos passando por esses desafios suavemente, né, sem blasfemar, e assim vamos vencendo, aprendendo coisas novas, construindo essas pontes de amizades, de carinho, fazendo essa ligação, essa conexão com a espiritualidade, que tanto nos auxilia. E assim o socorro chega, ninguém está desamparado. Assim, Pai, nós te agradecemos por todos os nossos irmãos também que nos ouvem, que refletem conosco, que nos auxiliam nesse trabalho, pedindo assim a harmonização para o seu lar, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Então, Kátia, o ponto do Evangelho agora é seu. Tá bom. Por favor. Escolheu aqui aleatório para a gente começar a esquentar as turbinas hoje. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Item 11, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros.
que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? Ele disse aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo da humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Esse tema do egoísmo é um tema que a gente sabe, né, que traça o egoísmo como a raiz de todos os males que há no nosso coração. Tudo que é defeito, moral que nós carregamos, eles vêm todos, né, derivados dessas ramificações do egoísmo. E aqui fala, né, uma frase até forte, né, esse monstro devorador de todas as inteligências, porque faz com que a gente acenda o botãozinho da razão sempre, em todos os momentos, do instinto, na verdade, né, não é nem da razão, do instinto, onde a gente deseja preservar aquilo que é nosso, tudo aquilo que nos pertence, de uma forma muitas vezes até agressiva. E a gente deixa de pensar no nosso próximo nos momentos de dificuldade. Aqui um exemplo que hoje vai de encontro com esse tema, que nada é por acaso. Hoje mesmo levantei bem cedo, né? Apesar de chegar um pouco atrasada no programa, porque abandonaram um animalzinho aqui na rua da minha casa, que deve ter uns 20 dias de vida, mais ou menos. E como tá já desde sábado, né? Um tempo frio e as madrugadas já estão chovendo, garoando bem forte. Então esse animalzinho tá aqui na rua chorando a noite inteira, porque foi arrancada, né, de próximo da sua mãezinha, né, da cachorra que a gente colocou ali no mundo, tá sem alimento, e ainda não passou ninguém ainda para colher. Então a gente tá tentando tomar algumas providências junto ao município, para ver se tem alguém, né, que queira adotar o bichinho, né? Então a gente vai cuidando, fazendo paliativo, né? Vai tentando colocar ele no cantinho, dar um pouco de alimento, um pouco de água, mas é muito triste a gente ver o abandono, né? Que na verdade quem praticou esse abandono não foi um animal, com certeza, foi uma pessoa, foi um ser humano que deixou sabendo que, assim, arriscando que alguém quisesse adotar, mas deixou um animal ao relento aqui, né? Então, assim, um animalzinho novo que não tem defesa. Então, assim, precisa da gente tomar uma sacudidela de vez em quando para a gente pensar nas nossas atitudes. O que a gente está fazendo, né, com a vida do nosso próximo, com a nossa própria vida, abandonando aqueles, né, que estão sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade. E isso é um animalzinho, né, que é uma vida muitíssimo importante. E muitas outras pessoas que a gente vê abandonadas nas ruas, que se abandonam, inclusive, né? A gente pensa, né, na situação que eles vivem, que se encontram atualmente, é uma situação muito difícil. E como Jesus disse, né, tudo acontece pela dureza dos nossos corações mesmo, que é esse egoísmo tão forte que habita dentro de nós, e é um monstro devorador mesmo, devorador da nossa capacidade de agir em prol de alguém necessitado, de algum ser, né, racional ou não. Então a gente precisa de pensar nessas situações com muito carinho, se debruçar sobre elas, porque a gente pensa, né, não, eu vou, como, né, essa pessoa que tem abandonado esse animal, como exemplo que a gente pega hoje aqui do egoísmo, né, abandonou esse animalzinho, pode até não ter feito, né, às vezes não tinha pensado, eu não tenho condições de cuidar, mas eu vou deixar, alguém pode
um bom samaritano pode recolher esse animal, mas a gente tem que pensar, e se não recolhe, né? Esse animal vai ficar no relento? Será que não caberia a quem está sob sua responsabilidade esse animal, antes do abandono, tentar passar para terceiros, né? Chamar o município, chamar alguém, né? Uma autoridade municipal para auxiliar, uma ONG, enfim, antes de largar assim no tempo, no abandono. Todos nós somos vidas, todos nós sofremos, todos nós sentimos dor, todos nós sentimos solidão, todos nós sentimos fome, frio. Então a gente precisa de pensar, gente, nas pessoas que se encontram nesse momento abandonadas, né? E também nos animais, né? Tantas pessoas que a gente sabe que se encontram por aí precisando de um conforto, um acolhimento, um aquecimento, né, do coração que seja. A gente precisa de pensar nisso, e a humanidade ainda está longe de praticar a caridade como se deve ser praticada. Jesus, ele fez tanto trabalho, né, nesse ponto, trabalhou tanto, deixou uma herança tão maravilhosa, mas ainda a gente não está assim com a mão na massa ainda, como ele nos ensinou, né? Porque ele deixou exemplos, ele não ficou exortando ali só em cima de um púlpito falando, ele praticou tudo aquilo que ele falou. Na verdade, a maior parte do que nós temos de Jesus são os exemplos, né? E o Sermão da Montanha, além dele falar para as pessoas, ali ele providenciava um acalento espiritual e material, mas nas suas andanças, ele levava bênçãos e consolações na prática, acolhendo, curando, alimentando, matando a sede, né? Dando um abraço amigo. Então, Jesus, ele trabalhou nesse ponto, numa forma que a gente precisa de tomar para nós como exemplo, pelo menos um pouquinho, né? Para que a gente não pratique determinados atos, né, que vão virar depois motivos para a gente, muitas vezes, de arrependimento no futuro próximo, ou até mesmo no presente. Então, a gente precisa de arrancar do nosso coração esses sentimentos de egoísmo que existe dentro de nós, de todas as formas, porque existem muitas formas de abandono, abandono moral, o abandono material, o abandono intelectual, o abandono fraterno. A gente precisa de arregaçar as nossas mangas e fazer todo o bem possível que a gente pode, né? Hoje a gente acorda, se depara com uma situação assim, um pouco crítica, né? Porque a gente sabe que são animais, a gente fala, não é nosso parente, não fui eu que fiz, então deixa para lá, não. Mas a gente sabe que enquanto tiver alguém chorando, ou algum serzinho abandonado chorando, reclamando de fome, de frio, de abandono, de solidão, a gente sabe que a gente não vai estar em paz, a humanidade não vai estar em paz enquanto não tiver o acolhimento a todos os seres, racionais ou irracionais, né? O que Jesus faria? Não tem nem que ficar pensando duas vezes, Jesus acolheria de alguma forma ou de outra. Então é o que nós devemos fazer, né? Tentar praticar sempre o acolhimento. Se a gente não consegue fazer por nós, mas buscar o auxílio. A gente precisa de lutar, né? Como verdadeiros guerreiros mesmo, porque muitas vezes a gente sai das nossas tarefas diárias, sai da nossa rotina para a gente fazer algo em prol do nosso semelhante. A gente precisa de refletir sobre isso, irmãos, porque o mundo ainda sofre demais com essas questões ainda que a gente se depara todos os dias, né? Com relação ao abandono, né? Tanto dos seres humanos, né? Às vezes até mesmo pessoas dentro do nosso lar a gente abandona porque a gente não quer ter trabalho. Então a gente precisa de pensar e também dos animais. A gente precisa de praticar o acolhimento sempre, para tentar melhorar a vida sobre a face da terra. E, né, sempre com foco naquilo que Jesus nos ensinou. Se nós queremos nos melhorar como pessoas, nós precisamos praticar a lei de amor e de justiça com a maior brevidade possível. Muito bem, Kátia, muito bem colocado, né? Só lembrando que tudo começa no reino, né? No reino dos animais. A gente vai lembrar que são os nossos princípio inteligente, né? Atuando como uma força propulsora, e que se hoje estamos no reino hominal, já passamos por esse reino, né? Como espírito em aprendizado. Então, e o livro dos Espíritos diz que os animais eles
eles entendem nós como se fosse o Deus deles, né? Como a gente entende um Deus superior que está regendo tudo. Então, para os animais, o Deus dele é os homens, são nós que cuidamos dele. Então, vamos cuidar, que faz parte do princípio inteligente. É o espírito com E minúsculo ainda, né? Nós já somos o espírito com E maiúsculos, individualizado já, né? Que vai trazer... Posse da razão e do livre-arbítrio. Exatamente, que vai trazer, lá na pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Já vem com o espírito com negrito já, né? Já nos indicando que já temos individualidade e já sabemos o suficiente para cuidar desses nossos irmãos ainda em escalas inferiores, né? Na questão da evolução. Mas é isso, né? E o Jesus, ele também nos adverte a cada um segundo as suas obras. Isso vem a calhar muito com o que a Kátia disse, né? Vamos cuidar, porque nós sabemos que são as obras, né? Que vão nos levar a essa salvação que tanto as religiões falam, que tanto, né? Nos foi passado, que é a evolução. Então, vamos lá. Nós estamos estudando o Evangelho, refletindo, aprendendo, né? Entenda aí como sendo uma reflexão, né? Não o estudo aprofundado, porque o Evangelho cabe reflexões aí para todos nós. E o capítulo 17, hoje o item 9, né, é uma mensagem de François Nicolas Madeleine, é o cardeal Morlot, em Paris, em 1863. Essas mensagens do Evangelho, ela é interessante, porque nós não encontramos ela na Bíblia, né? Ela é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. Na época da codificação, os espíritos vêm até Kardec trazer essas orientações. E aqui fala de superiores e inferiores. O item, está lendo um trechinho aqui, não todo, mas para a gente iniciar nossas reflexões, o item 9 diz assim: a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mundo, ou do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. Eu vou parar por aqui, depois se a Kátia Marília quiser continuar a ler um trecho depois e refletir, tudo bem, mas é interessante a gente já começar refletindo, né? Tem uma mensagem no meio espírita que nós até utilizamos bastante, é quando se diz assim: quer conhecer o verdadeiro homem, dê autoridade para ele. Nós podemos até ampliar essa frase dizendo: tira a autoridade dele. Aí você vai saber como que são as ações desse ser, desse homem. Eu digo homem no contexto geral, né? Então, se não me engano, essa frase, salvo-conduta, se não me engano, é de Emmanuel, ele que nos traz uma reflexão sobre isso. Na questão da investida do poder, às vezes nós confundimos esse poder, né? Nós nos colocamos em patamares de evolução ou de superioridade, que na realidade não é evolução, né? Nesse patamar de superioridade, e aí nós tripudiamos em cima daqueles que nós julgamos ser inferiores a nós. A Kátia falou um ponto muito interessante. O julgamento de que o animalzinho é inferior a nós. Inferior em um sentido. Não abrange todos os sentidos. Por quê? Porque faz parte do reino de Deus. Ele é tão importante para a natureza quanto o homem é também. Não é isso? Então nós temos que refletir sobre isso.
Se nós somos superiores a eles, só na questão da razão. Nós somos seres racionais. Eles ainda estão em desenvolvimento na questão espiritual. Vão deixar de ser animais? Não. O cachorro vai continuar cachorro. Mas o princípio inteligente, ele vai evoluir. E vai deixar de habitar esse cachorro de hoje e habitar um outro tipo de cachorro, um outro animal. Até chegar, nós sabemos, na proporção do reino animal, ou do reino hominal. Mas tem todo um estudo que requer, tem toda uma preparação, tem milênios de encarnações pela frente aí, que nós desconhecemos porque não entramos no âmago de Deus. Mas falando dessa autoridade humana que nós às vezes exercemos, no cargo que nós exercemos, nós às vezes não sabemos utilizar esse cargo. Os nossos comandados, a maioria, né, e a gente observa muito isso, sem espírito de julgamento, que às vezes seus superiores se sentem, né, o dono da situação, o dono do poder, e não usam da misericórdia, não usam da paciência, não usam do amor para trabalhar com esses comandados. Lembrando que, de repente, aqui no Evangelho, só nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira passagem, já fala. Isso tudo é transitório. Hoje, eu não sou, eu estou. Eu estou Delson, eu estou hoje num cargo que eu estudei para isso, eu preparei para isso, estou. Eu não sou esse cargo. Amanhã poderei estar na condição, né? Eu não soube me relacionar com meus comandados, com aqueles que estavam à minha volta. Amanhã pode ser totalmente o contrário. Estarei eu, né, na condição de subalterno ali, na condição de inferior a esse grau de hierarquia aí e tal. Por quê? Porque é preciso a gente saber. Tudo é transitório na nossa vida. Não é Deus que dá a vida? Deus conhece. E aqui no Evangelho fala que o poder, né, essa autoridade, às vezes, ela é dada para exercer como uma missão. Você tem uma autoridade, mas não é uma autoridade, tem que ser uma autoridade moral, uma autoridade espiritual. Autoridade com compaixão. Com compaixão. Né? Trabalhar para auxiliar aqueles que ainda estão tentando, buscando, vencendo essas dificuldades. Porque todos nós passamos, e aqui já foi dito na mensagem, das dificuldades que nós enfrentamos na preparação. O que nos aguarda no plano espiritual? Vai ser as questões financeiras, que às vezes as questões financeiras nós nos equivocamos. Nós achamos ter autoridade porque nós temos posses, e não é nada disso. O Evangelho vai trazer que a quem mais é dado, mais é cobrado, ou mais é pedido. Não tem problema. É cobrado a nossa responsabilidade. Se nos é dado essas investidas, essas condições melhores de vida, essas mais favoráveis, também nos é pedido que a gente saiba exercer esse papel. Nos é cobrado que nós possamos distribuir. Né? E se é uma aprovação, saibamos passar por ela, porque passar pela aprovação não é um papel simples, não é um papel fácil. Nós sabemos disso. Mas é exatamente refletir o que é que a gente vai aprender com isso. E é trabalhar interiormente para despertar esse sentimento dessa transformação que nós devemos fazer todos os dias na nossa vida. Dessa transformação moral. Porque, às vezes, essa transformação nos faz escutar, ao invés de falar. Nos faz calar, né? Nos faz ouvir mais um pouco. Nos faz buscar ter essa humildade.
Então, superior não é aquele que bate no peito e grita e fala forte. Superior é aquele que tem essa moral para exercer esse papel de saber que, mesmo ao ponto de vista, ele pode ter a razão, mas ele tem que ter essa dosagem, né, do equilíbrio, para não deixar as emoções falar mais alto. É nesse sentido que nós vemos a questão da superioridade, né, do superior. É aquele que chegou ali, ficou caladinho, tentou fazer o papel dele, exerceu, né, com humildade, exerceu com amor, saiu ali, né, na maciota, como diz o outro, sem alarde. De repente o outro só falou, gritou e se sentiu lá, né, como o dono do poder. E aí? O que é que nós vamos refletir sobre isso? Quem tem razão nessa questão? Então, o Evangelho continua dizendo aqui: o depositário da autoridade de qualquer extensão que esta seja, desde a do Senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. E é tão interessante a gente refletir sobre essas questões, né, perante a sociedade, porque às vezes nós camuflamos algumas coisas e, né, aparentemente nós esquecemos que nós temos responsabilidade diante da sociedade, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. Às vezes somos pegos no contrapé sem esperar. E eu estava até refletindo essa semana, porque de repente eu estou num ambiente, a pessoa bate nas minhas costas e diz assim: ó, eu estou sentindo falta das suas palestras. Eu não conhecia, não lembrava. Suas palestras são muito motivadoras. E eu fiquei assim, conversei com a pessoa, e aí eu refleti sobre a minha responsabilidade, sobre o meu campo, sobre o que eu estou fazendo, ou o que eu preciso, né, retomar algum tipo de comportamento que, né? Então é isso, nós somos observados a todos os instantes, às vezes a gente não percebe. E somos chamados a essa responsabilidade. A gente pensa que não, mas o mundo olha por nós, está sempre olhando à nossa volta. Bom, eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam também trazer aí a reflexão, porque o tempo passa rapidinho, né? Então fica entre você, Marília, Kátia e... Rapidinho. Na verdade, né, como bem diz o Livro dos Espíritos, nós temos nuvens de testemunhas, né? Paulo também, né? E Paulo também já falava, então, não só de encarnados, mas principalmente de desencarnados, porque às vezes nós falamos tudo muito bonito, mas nós deixamos a desejar nas nossas ações. E relacionado ao tema de hoje, desse poder, a gente vê um dono de uma empresa, né? Por mais que ele tenha o cargo ali no seu último patamar, que é o dono, muitas das vezes nem acionista tem, ele é o dono mesmo exclusivo. 100%, né? 100%, mas ele precisa desse subordinado, ele sozinho ele não faz nada. Então, nós, de uma forma ou de outra, é como aquele elo da corrente. Se um elo, essa corrente já não é a mesma coisa. Se um elo se solta, se quebra. E é aquela cadeia, né? É tipo o dominó lá, que um vai caindo e derrubando todos os outros. Então, se nós temos uma má conduta de mandão, de arrogância, de se achar o bam, automaticamente isso vai repassando de um para o outro. E, de repente, as pessoas nos suportam, aí, no caso, é claro que
Nós estamos aqui falando daquele dono de uma empresa que emprega muitos pais de família, suportam porque necessitam do salário, mas não tem aquela simpatia, não tem aquele carinho, não tem aquele compromisso além do trabalho ali. Necessita desse trabalho porque precisa, né, do salário todo mês, mas não nos vê com bons olhos. Além do que é uma energia, que nós precisamos dessa mudança de energia, de uma energia boa para as coisas fluírem bem. Senão, o próprio ambiente de trabalho se torna um ambiente super pesado e as coisas não fluem. Porque eu acho que em ambiente nenhum a pessoa trabalhar de cara amarrada ou que não está satisfeito, principalmente se sentindo assim, menosprezado, isso não é bom, isso não é legal para ninguém. E você falando nas responsabilidades, é interessante porque às vezes nós achamos que a riqueza, que esse poder, que é somente poder em espécie, em dinheiro, né? Em cargo, é aquele dono da empresa, é aquele que pode empregar muitos pais de família, mas nós temos o poder da palavra, o poder de transformar, o poder de auxiliar, o poder de consolar. E isso, todos nós temos um pouquinho. Então, nós somos ricos, sim, dos talentos que vieram do nosso Pai Celestial. Ainda que a gente não tenha nada em espécie, materialmente falando, mas esse poder, se a gente avaliar e colocar numa balança, ele é muito mais poderoso, porque é aquele poder intransferível, é um poder que ninguém nos tira. O nosso único inimigo, como alguém falou aí, eu não sei se foi no próprio texto aqui do livro, o nosso próprio inimigo somos nós mesmos, que muitas das vezes nos acomodamos, ficamos ali na nossa zona de conforto e não agimos no momento certo, não aproveitamos as oportunidades que o Pai nos concede em todos os momentos, de mudar a vida de alguém, mas, acima de tudo, mudar a nossa própria vida. Porque quando nós dividimos o pouco que temos, muito mais é nos acrescentado. Mas eu passo a palavra para a Kátia, que eu falo demais. Não, até me arrancou aqui um sorriso, né? Quando você falou que a gente é imensamente rico, é verdade, muito rico mesmo, né? Ninguém tem tão pouco que não possa doar nada. É muito bacana, né, de ouvir isso. E é verdade, é uma verdade que a gente precisa de se ver não acima dos outros, né? Aqui fala sobre superiores e inferiores, mas a gente precisa de lutar pela nossa superioridade moral, porque nós somos bem capazes de se transformar como pessoa. E a gente também não pode perder o foco de que existe uma lei de causa e efeito atuando a todo momento da nossa vida. Aquilo que nós praticamos hoje, né, vamos dizer como no caso de superiores, né, vamos enfocar assim, hoje eu sou superior, hoje eu tenho um comando, tenho pessoas sob a minha responsabilidade, mas eu ajo muitas vezes equivocadamente, eu humilho, eu maltrato, e a gente, pela lei de causa e efeito, sabe que um dia a gente vai ter que prestar contas de tudo isso. Então, a gente tem que pensar muito nessa situação. Nós vemos que o Espiritismo nos ensina demais, muito, muito. Mas a gente precisa de pensar na compreensão e adquirir um pouco de espiritualidade para a gente poder praticar essas lições que nós aprendemos. Nós vemos que muitas pessoas, até mesmo espíritas, falham nessas questões, porque às vezes se enche de orgulho, se enche de vaidade, porque está num cargo acima, né? Nós, como seres falíveis que somos, cometemos muitos equívocos, humilhando as pessoas que estão conosco. Mas a gente sabe que numa próxima oportunidade, numa próxima existência, a gente pode vir como o oposto, a gente pode ser só o subalterno, só o inferior, né? Vamos dizer aqui. Não inferior, porque Deus não cria ninguém inferior e nem superior um ao outro. Mas vamos dizer aqui no lado material, né? Isso que nós estamos enfocando. Para que a gente não se envaideça desses cargos, não se envaideça da nossa posição, porque tudo é um método de aprendizado para nós e de auxílio
tanto a nós quanto ao nosso próximo. E não nos esquecer que pela lei de causa e efeito tudo pode modificar-se. Né? Numa próxima existência a gente vai vir numa situação mais inferior, porque a gente tem que aprender a respeitar, aprender a cumprir ordens, a fazer as tarefas ali com amor, com carinho, com dedicação. Né? E também tem aquela questão, né? Quem está, né, no cargo, hoje em dia, um cargo acima, não adianta muitas vezes nós só queremos cobrar do que as pessoas façam aquilo que nós estamos ordenando. A gente precisa de aprender a fazer também aquilo, porque o superior, ele chega lá porque teve que aprender algo, mas muitas vezes tem pessoas que são colocadas em cargos e não passaram pelas etapas como deveria ser. E a gente só aprende a mandar quando a gente aprende a obedecer em primeiro lugar. Só vai mandar com sabedoria, vamos dizer assim, distribuir tarefas, não mandar, né, mas estar num cargo superior, aprendendo a distribuir tarefas e tratar os outros com igualdade, quando ele aprender a obedecer, cumprir o papel, fazer aquele trabalho que ele mesmo tem que passar para alguém. Porque como que ele vai tirar uma dúvida de alguém inferior a ele, de um funcionário, se ele não sabe fazer aquele trabalho? Então, ele não tem condições de exercer aquele cargo, né? E aí, estudando, veio uma historinha aqui, uma lenda, que eu vou até contar aqui sobre essa questão de superioridade e inferioridade, que eu achei bem interessante para nós aqui, para a gente refletir, né? Teve uma lenda que conta o seguinte, né? Um guerreiro samurai muito orgulhoso, muito cheio de si, ele era muito conhecido por todos na região em que ele vivia. E ele foi fazer uma visita para um grande líder espiritual do local onde ele vivia. Aí ele foi ao encontro desse líder espiritual e ele foi recebido, né? Então ele vendo ali a beleza do lugar onde ele se encontrava, a beleza do olhar do mestre, né? Aquela graciosidade que o mestre tinha, né? Que ele emanava, ele se sentiu muito inferior, né? O guerreiro samurai, ele se sentiu muito inferior a esse líder espiritual. Ele ficou irritado com aquilo. Então ele começou a ficar irritado com esse sentimento que estava dominando, porque ele se sentia muito orgulhoso, muito cheio de si. Aí ele perguntou para o mestre, né, para o líder espiritual, por que eu estou assim me sentindo tão inferiorizado? Por que eu estou dessa forma? O que acontece nesse ambiente, né? Aí o mestre respondeu assim para ele, nada está acontecendo, fica tranquilo. Nesse momento, né, você veio aqui e você trouxe esse sentimento com você mesmo. Não é daqui que você está adquirindo esse sentimento de inferioridade. Isso já veio com você. Aí ele falou, nossa, mas que absurdo, eu nunca me senti inferior a ninguém, né? O samurai falou, como é que eu estou sentindo? Isso é muito estranho para mim. Aí o mestre, ele observou assim o ambiente, ele viu duas árvores, ele mostrou pro guerreiro lá duas árvores do jardim e ele falou, né? Olha para essas duas árvores no meu jardim. Uma é muito alta, quase parece que está tocando o céu. Galhos muito frondosos, muito cheios, muito folhosos, e ele traz muita sombra para todo mundo que está aqui, né? Para o telhado, mantém um ambiente assim bem agradável. A outra árvore ela é pequena, tem folhas pequenas, galhos pequenos, mas dá muitos bons frutos, né? E elas estão aqui já há muitos anos, né? E nunca houve nenhum problema. As duas convivem na natureza muito bem aqui nesse meu jardim. Não tem nenhum problema entre elas, né? Você vai dizer para mim que uma é superior à outra? Aí o samurai ficou meio assim, né, confuso, não sabia o que falar, mas ele acabou dizendo, não sei, né, acho que não tem, né, nenhuma diferença entre elas, cada uma tem uma função, uma tarefa, tem, né, o seu atributo. Aí o mestre falou, então, você já sabe a resposta para essa pergunta que eu te fiz, né, a respeito desse sentimento de inferioridade. Agora, né, basta você, né, saber como fazer para não se sentir nem inferior e nem superior a ninguém. Ou seja, o mestre deu uma lição para ele de que tudo na natureza, tudo na vida tem uma função. Não precisa de você se sentir inferior a ninguém. Eu sou inferior àquela pessoa que é o dono de uma empresa porque ele tem posses, ele tem uma roupa bonita, mas eu sou inferior, eu não tenho nada para oferecer. Mentira. Você abrindo as suas mãos, você tem o seu trabalho para doar, você tem o seu tempo, você tem o seu ombro, você tem a sua capacidade, sua inteligência, né? Mostrando que ninguém é inferior. Nós somos colocados na vida em determinadas posições porque Deus quis assim. E que Deus mostrou para nós o caminho para que nós nos tornássemos aquilo que nós somos. Mas ninguém é inferior e ninguém é superior a ninguém. Muito pelo contrário, a gente tem sempre muito a ensinar.
E lembrando um outro fato também, quando estava na escolinha de aprendizes do Centro Espírita, o Delson, inclusive, era secretário da minha turma. O Delson, a Kelly. E um dia foi o seu Ayrton, que era o presidente do centro na época. Hoje ele já está bem velhinho, né? Não mora mais na cidade aqui, né? Que a gente frequenta o centro, mora em outro estado do Brasil. Mas ele veio com ensinamento dizendo que tinha 2 desgraças no seio da humanidade. E uma delas eu não esqueço jamais, que é você ter sabedoria e você não passar esse conhecimento para frente. Essa que ele elencou era uma das piores desgraças que existia no seio da humanidade. Então, eu tomei aquilo para mim. Então, hoje, quando eu estudo, quando eu tento conhecer alguma ciência, alguma coisa, tento me tomar ciência de algum fato, alguma coisa que eu quero aprender, o que eu, às vezes, até preciso aprender para o meu trabalho, que é muito necessário, eu penso, isso não serve só para mim. Isso serve para melhorar o meu trabalho, serve para auxiliar as pessoas que estão comigo, que vão tirar dúvidas comigo. Então, qual que é o meu papel? É passar para frente isso. E, graças a Deus, Deus me presenteou com uma família maravilhosa. E eu tenho um filho muitíssimo inteligente. Então, eu falo para ele, filho, você sabe qual que é o uso da ferramenta que Deus te deu? Você é muito inteligente. Aí a mãe sempre tece milhões de... né? A mãe até pode falar os defeitos que o filho tem para ele, mas primeiro ela fala aquele monte de qualidades para não deixar o filho triste, né? Antes de dar uma bronca, de puxar alguma orelha por algum momento da vida. Mas eu falo para ele, você é muito inteligente, então você já sabe o que você tem que fazer com isso, né? Isso serve de ferramenta para você auxiliar não só na sua vida, sua família, mas também as pessoas que vão aparecer no seu caminho. Mas também sempre com sabedoria, né? A gente não pode também deixar as pessoas preguiçosas, porque sempre vem buscar ali, como dizia meu pai, né? O peixe fritinho, mas tem que dar também, ensinar ele a pegar a varinha lá, ó, vai lá pescar, né? Meu filho, eu vou te ensinar a pescar também. Então, assim, são muitas lições de várias pessoas que a gente vai adquirindo na vida, né? E uma delas que eu não esqueço jamais, que é do seu Ayrton, grande seu Ayrton, que trouxe para nós muito conhecimento. Espero que ele seja bem feliz onde ele está agora, lá com a família dele, né? Já está numa certa idade, porque ele deixou assim, muitos exemplos, né? Muitas lições para a gente. E uma delas é essa, da gente saber distribuir o conhecimento que a gente adquire. A gente não pode nunca guardar para nós, né? Porque tem muita gente que fala, eu não vou ensinar porque isso é para mim, eu não fica retendo aquilo, morre e leva tudo com ela no caixão. Mas não, a gente tem que sempre ensinar e mostrar que tudo pode ser feito por qualquer pessoa. Todos têm capacidade. Às vezes as pessoas não têm ali a oportunidade do aprendizado, não passou pelas mesmas pedras que você passou. Mas aí, então, o que você faz? Ó, vem cá, chega aqui que eu vou mostrar para você qual que é o segredo disso aí, né? Então, a gente precisa de pensar nisso, gente. Tudo a gente pode transmitir, tudo. Porque a gente está numa posição que a gente pode ensinar, onde a gente está numa situação material um pouco superior, mas numa outra a gente pode estar numa situação totalmente como inferior e dependente dos outros para a gente seguir nosso caminho. Isso, a Kátia falando sobre isso, do ensinamento do seu Ayrton, me lembrou muito que às vezes tem pessoas que têm uma receita de alguma coisa, né? Um bolo, uma comida diferente, alguma coisa, e guardo aquilo ali 7 chaves. Eu não passo porque é receita de família, por isso, por aquilo, porque vão descobrir meu segredo, isso e aquilo. E só eu faço igual, né? Mas ao longo dos meus quase 60 anos, eu aprendi que o sol nasceu para todos, mas a sombra é para quem merece. Então, é assim, né? A gente, por mais que você distribui aquilo que você sabe, cada um tem um jeito, tem uma característica. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes, o fato de alguém repetir até o que você faz, isso não significa que vai sair igual ao que você faz, que vai ter o mesmo êxito. Isso aí é com a pessoa, é uma conquista individual dela. O fato da gente dividir o pouco que a gente tem, isso não vai, de forma alguma, ofuscar aquilo que tiver, que for do nosso merecimento, pelo nosso próprio esforço. Porque
como mais uma vez eu digo, né, ainda que a gente utilize dessa receita, ou seja, lá do que for, até para o nosso ganha-pão de cada dia, para o nosso sustento, não basta só vender, não basta só fazer. Há uma série de coisas por trás disso tudo. A simpatia, a conquista, o carinho, a disponibilidade de tempo, a forma de você fazer, de atender, enfim, tem um caminho longo a percorrer. Então, a sombra, literalmente, é para quem merece. Muito bem. Então, nós já estamos aí, né, caminhando para o final do programa, sempre refletindo, e cabe aí reflexão, né, porque nessa questão de superioridade aí, a gente tem que refletir na questão moral mesmo, né, nós temos que ser superior sempre na questão moral, na questão consciencial, né, temos que trabalhar sempre a nossa consciência para nos mostrar verdadeiramente que possamos diferenciar, sim, de algumas coisas, porque a consciência já é o nosso tribunal, né? O nosso maior tribunal que nós temos é a consciência e vai nos cobrar. Não é que alguém vai estar vendo diante de tudo isso, ou que nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar ou deixar de pensar. Acredito que quando a gente começa a trabalhar nesse campo moral, a gente começa a entender que a nossa consciência, essa é o nosso juiz. O principal juiz que nós temos, né? Aí sim vai nos entregar à prisão, vai nos entregar ao juiz, né, ao promotor, sei lá quem quer que seja, e vai talvez nos trazer maiores dificuldades aí, porque essa aí vai sempre estar nos alertando, vai sempre estar nos cobrando. Eu devo, eu posso, eu quero, eu fiz, por que isso? Então nós temos que refletir sobre isso, nós temos que refletir. A nossa consciência é o nosso maior cobrador, é o nosso tribunal. Então lembramos sempre disso. E é onde nós temos que ter essa superioridade, na consciência, né? Na consciência do que devemos e do que não devemos. Isso, Paulo já dizia, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Esse é o ensinamento da doutrina. Devo ou não devo? Posso? E se posso? Devo? E se devo? É o momento? Então, tudo isso nós vamos refletir, né, nessa questão. Então, fica aí, meus irmãos, já chegando ao final aqui, agradecendo a minha participação aqui, a você, Kátia, a você, Marília, a vocês que estão do outro lado, Célia, Vera, Albertina e tantos outros irmãos, os irmãos do Centro Espírita, Abel, né, Abel Sebastião de Almeida, no Rio de Janeiro, todos eles. Um abraço fraterno a todos. Gratidão a Deus, a todos vocês, a Delso, a Kátia, a TV Irabel, a todas as companheiras que estão aí nos acompanhando ou que nos acompanhará, que Jesus possa nos fortalecer na nossa caminhada, sempre buscando o nosso objetivo principal, que é a nossa evolução sempre. Paz e luz a todos. Kátia. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui aprendendo, com o incentivo dos nossos irmãos, né, de caminhada, TV Abel, irmã Célia, irmã Albertina, Vera, Lígia, sempre nos encorajando, né, para que a gente possa distribuir mais palavras de amor, né, inspirada pelos nossos queridos benfeitores espirituais, e que nós possamos, nesse momento, entregar esse programa para que muitas pessoas possam se beneficiar das lições do Mestre Jesus, essa amada rádio que nos dá a oportunidade da gente aprender, sempre trocando ideias e trocando informações, que nós tenhamos uma excelente semana de muito aprendizado, de muita luz, de muito amor, de muito progresso, e que nós possamos, vagarzinho que seja, ver o nosso mundo melhor, o localzinho que nós moramos melhor, o nosso lar melhor, cheio de luz, iluminado por inúmeras luzes benfeitoras, multicoloridas, que vai sendo derramadas sobre todos nós. Vamos agradecendo ao nosso mentor amado, os espíritos de luz, que sempre nos guiam para caminhos melhores, para que nós sejamos entregues ao coração de Jesus e que Jesus, recebendo a todos nós em seus braços amorosos, nos encaminhe até o nosso Pai Celestial, o nosso Criador. Vamos agradecendo assim, com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.